Salve, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Iniciamos mais um Momento Missionário e antes de mais nada nós vamos falar o nosso tema. Então vamos lá? Viva o poder de transformar. E a nossa divisa que está lá em 2 Timóteo 1:7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Bom, no Momento Missionário de hoje nós vamos ter o testemunho do Gessé Carvalho. Ele é um missionário que está lá nas regiões do Oriente Médio para trabalhar especificamente em campos de refugiados. Uma situação tão difícil que a gente percebe hoje no mundo e já falou em anos anteriores com relação aos campos de refugiados, as pessoas que tiveram que sair dos seus países por causa de algum conflito, seja ele político ou religioso. Então, é uma situação muito difícil que essas pessoas passam e o Gessé ele atua justamente em campos de refugiados. Ele vai falar um pouquinho do trabalho que ele está realizando lá no Oriente Médio. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi. E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas.
nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço. Irmãos, tem uma coisa interessante no campo de refugiados. Nenhuma organização religiosa pode entrar no campo de refugiados para fazer um trabalho religioso. Ninguém pode pregar a sua religião em um campo de refugiados. Então, quando a Junta de Missões Nacionais entrou em campos de refugiados para implantar o projeto Tenda de Brincar, era justamente para atender as crianças que estavam em regiões de conflito, estão em situações de estarem refugiadas em alguns desses campos. Então, como é um trabalho para cuidar dessas crianças, a Junta de Missões Nacionais recebeu inclusive o reconhecimento internacional com relação ao projeto Tenda de Brincar. Então, um projeto batista que está lá para cuidar dos refugiados já foi reconhecido, por exemplo, pela Unicef, pela ONU. Então, nós, como batistas, devemos continuar sustentando esse projeto. Com relação também aos outros trabalhos que estão acontecendo, mais atendimento em campos e tudo mais, uma coisa é muito interessante de nós notarmos: os frutos que o discipulado traz. É uma tecla que a gente vive batendo. Continue discipulando e nós podemos ajudar os nossos irmãos que estão discipulando ao redor do mundo. Então lembre-se, viva o poder de transformar. Deus te abençoe e até o próximo Momento Missionário. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer ao cativo.